O tema, repito, como ressentimentos e mágoas afetam a vida das pessoas. Nós mesmos, Fernando, produzimos aqui doenças mentais e físicas? Com certeza, Faria. Nós, por causa dessa distonia emocional que a gente tem, muitas vezes, por causa do amor e do ódio, quer dizer, a gente lembrando que o ódio decorre do amor por causa de uma decepção, isso aí causa um distúrbio emocional no ser humano de uma forma muito grande. E esses distúrbios emocionais é que vão produzir o quê? Que vão produzir aquilo que a ciência estuda e chama de psicossomática. Então, a psicossomática é uma ciência médica, da qual eu sou especialista também. E essa ciência ela mostra o seguinte, que por causa de emoções complicadas, muitas vezes a gente começa a fazer doenças emocionais, tá? De fundo emocional. Então, praticamente hoje, Faria, quase todas as doenças, sem exceção, elas começam de um distúrbio emocional. Inclusive câncer, rinites, tá certo? Doenças autoimunes como lúpus, psoríase. A pessoa, por exemplo, que tem psoríase, a recidiva que dá é geralmente quando ela tem um distúrbio emocional. Às vezes briga com o namorado, briga com a mãe, briga com o pai, você entendeu? Aí volta aquela coceira de novo, que é uma coisa horrorosa. Então, quer dizer, isso aí já está provado, viu, gente? Que a gente tem que começar a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Todo sentimento negativo... Vários. Por exemplo, problema em mulheres, por exemplo, em senhoras, geralmente, problema no ovário e até o câncer, por exemplo, já ficou provado o seguinte, que geralmente isso ocorre quando a mulher tem problema com o parceiro. Tá? Problema de que tipo? Mágoa, entendeu? É para lá, para cá? É para lá. Pode ser para o homem também, também, com relação à mulher, também, mulher com relação ao homem. Então, quer dizer, as pessoas elas vão fazer a doença no local, tá certo? Que mais se aproxima, por exemplo, daquela emoção negativa que ele está retendo e que ele desenvolveu. Por exemplo, prisão de ventre. Pessoa que tem aquela prisão de ventre crônica, geralmente ela tem problema com o quê? De estar retendo raiva das pessoas. Guarda muita raiva, mágoa. Você está entendendo, Faria? Então ela vai retendo e aquilo ali é uma forma dela reter o quê? As fezes. As fezes significa cocô, um dejeto. Então a pessoa que gosta de reter dejeto emocional, ela também vai reter dejeto físico também, dejeto das comidas. Ou seja, o casal estando ali, digamos, em rota de colisão, pensamentos negativos, né, não dando certo, aí é um fator realmente para desenvolver doenças. Tá? Então, por exemplo, o casal, por exemplo, que é desarmônico, vive aquela brigaiada, é um casal que nunca prospera, tá certo? E acaba desembocando numa separação. Então, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado, viu, Faria, com as nossas emoções, porque as nossas emoções, elas comandam o nosso corpo, tá? Tanto positivamente quanto negativamente, dependendo dessas emoções que a gente está abrigando em nosso ser. A jornalista, que é a jornalista Ludmila Sá, ela perguntou, só vou fazer novamente a pergunta, porque eu acho importante. Sentimentos negativos causam doenças quais? Então você citou algumas, né? Mas são várias, né, Fernando? Começa com câncer, depressão. A depressão é uma doença seriam as mais comuns? As mais comuns, depressão, câncer, tá? Psoríase, fibromialgia, que é uma doença que decorre também da depressão. O que é a psoríase? A psoríase é aquela doença, a pessoa começa a ter uma coceira no corpo, eu vou falar de forma simples, certo. Coceira, começa a aparecer feridas no corpo todo, a pessoa coça, tá? E aquilo ali é crônico, tá? E essa é uma doença autoimune também, tá? Que a pessoa tem de tempos em tempos, volta, é o que eles chamam de recidiva, ela vai e volta, melhora, depois volta de novo, dependendo da emoção. Então a pessoa tem um problema emocional, volta de novo. Está tudo ligado à emoção. Tudo ligado à emoção. Tanto é que os médicos hoje, quando a pessoa tem psoríase, eles passam lá uma pomadinha, à base de Oncilon, que é a coisa toda, mas já recomenda rapidamente para que a pessoa procure uma psicoterapia. Tá? Isso aí já é de praxe já. Você procura um psicoterapeuta tal, porque o problema é emocional. Tá? Então, por exemplo, a fibromialgia também é uma doença que a pessoa sente uma dor que a gente chama de dor idiopática, quer dizer que não tem
causa aparente aquela dor. É do nada, a pessoa começa a sentir aquela dor e é uma dor generalizada no corpo todo. Onde tem músculo ali está doendo. E hoje em dia os médicos já recomendam também na medicação, além de passar o analgésico, eles estão recomendando o quê? Antidepressivos. E para que a pessoa também procure uma psicoterapia. Porque eles já sabem a causa emocional. Tá? Então está muito difundido isso. E hoje a fibromialgia ela é considerada a cara, olha bem, Faria, a cara dolorosa da depressão. Porque muita gente fala, não, depressão não tem dor. Tem dor, é a fibromialgia. Inclusive, Fernando, eu, claro, sem citar nomes, eu conheço uma senhora que está com a irmã numa casa de recuperação, correto, mas é por problemas de saúde. E a irmã também, a gente vê que ela está com o estado emocional dela abalado por certeza, saber que a irmã está passando por essas dificuldades. Inclusive, ela tenta se recuperar, mas é um quadro bastante complicado. Nesse caso, ela também pode desenvolver uma doença pelo estado emocional que ela se encontra? Pode, justamente. Isso acontece demais com os cuidadores de pessoas que estão acamadas, tá? Ou doentes ou incapazes. Então, o que acontece? O cuidador, geralmente o cuidador é aquele bonzinho da família, tá? Aquele que não sabe falar não. É o mais próximo. Isso. Né? Não é que é o mais próximo, é o mais, vamos dizer assim, é o mais bobo, é o mais bonzinho. Tá? Aí o que acontece? Os irmãos mais folgados jogam tudo em cima dele. Tá? Então o que acontece? O cuidador, eu já vi muito caso disso, eu já tratei muito cuidador, tá? Eles começam a desenvolver doenças, diabetes, começam a desenvolver uma fibromialgia porque fica deprimido, tá? Começa a desenvolver uma artrose, uma artrite. Para quê? Para poder falar não com a doença. Então, por exemplo, tá lá aquela doença, aquela artrose, aquela dor, aquela enxaqueca que não sabe de onde vem. Aquilo ali, na realidade, gente, é uma forma que o cuidador do doente tem para falar não para a família. Ó, não posso cuidar dele, por quê? Porque eu também estou doente. Eu preciso de tratamento. Você está entendendo, Faria? Então, isso é muito importante, esses cuidadores também procurar um tratamento psicoterapêutico. Tá? Porque eles também precisam para poder aprender a lidar com aquele doente, que geralmente é um doente chato, complicado, exigente. Bom, a jornalista aqui, a Ludmila Sá, ainda perguntou para você o seguinte: como que essas doenças se desenvolvem? Então, elas se desenvolvem num processo que a ciência chama de somatização de sintomas. Tá? Então, a pessoa ela começa com problema emocional, igual nós estamos falando do cuidador. Uma das formas, por exemplo, mais clássicas que a pessoa tem de somatizar a doença são aquelas pessoas boazinhas que não sabem falar não. Tá? É o bonzinho, o famoso bonzinho. Tanto é que tem um problema que chama a síndrome do bonzinho. Tá? Por quê? Porque o bonzinho acaba doentinho. Ele acaba fazendo uma doença autoimune, uma doença psicossomática, porque como ele não sabe gadas que estão em volta dele, ele acaba fazendo uma doença. Para poder o quê? Para poder fazer com que as outras pessoas não sobrecarreguem em cima dela. Está entendendo, Faria? Então a somatização é isso. Então a gente tem que tomar cuidado quando você tem ódio de um pai, quando você tem ódio de um filho, de um irmão, tá certo? De um amigo, de um parente, tá? Que provavelmente você vai somatizar algum indício, alguma complicação física ou emocional na sua vida. Tá certo. Tá? Bom, então daqui a pouquinho a gente volta. Essas doenças têm características próprias e quais são elas? Então, a característica própria, cada uma tem. São com as decepções, abalos emocionais, perdas, às vezes perdas de ente querido. Então, geralmente, o ponto comum que existe entre elas é isso. É o ponto básico decepções, de todas as doenças. Tudo. Todas estão relacionadas, então? Todas estão relacionadas, tá? Por isso que quando a pessoa, esse curso nosso, Cura dos Sentimentos, um grande sonho nosso, Faria, exatamente daqui a uns anos, quando as pessoas começarem a entender isso, as filas nos hospitais elas vão diminuir, tá? Porque você vê, os hospitais eles vão só aumentando, vão ficando abarrotados por causa disso. As pessoas, igual a gente vê os casos aí que estão acontecendo nas ocorrências policiais, as pessoas não estão controlando as emoções, viu, Faria? Se perde totalmente, né? Totalmente. As prisões estão cheias. Qualquer emoção pode acarretar num grande problema. Pode, viu, Faria?
pode em assassinatos, morte, é o que a gente vê por aí. É o que a gente tem visto, principalmente na questão de desentendimentos entre casais. Exatamente, Faria. Tá? Então essa questão de esses crimes passionais sempre tem o quê? Sempre tem problema. Ciúme, que também é um sentimento tóxico, tá? Em ciúme, inveja, mistura tudo. Então, quer dizer, as pessoas elas têm que começar a trabalhar isso nelas, de qualquer forma. Não adianta ficar indo só em médico. Ela tem que parar, gente. O que está me levando a fazer esse tanto de doença? Controlar isso. Controlar, tentar ver, buscar ajuda, alguma coisa. Bom, ela perguntou também aqui se há relação científica entre sentimentos negativos e doenças. Toda relação científica, Faria. E quem começou esse trabalho na área da psicossomática era um psiquiatra suíço, tá? O Jung era austríaco, aliás, o Freud era austríaco, tá? E isso começou em 1939, quando a American Psychosomatic Society, ela fundou essa escola, que hoje é uma especialidade médica. Tá certo? Então tem todo o fundamento científico, já é estudado há quase 100 anos. Tá? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Com sentimentos. Bom, tem um outro questionamento aqui. Como deve ser o tratamento de doenças psicossomáticas? Da mesma forma, são tratamentos. Começa com a psicoterapia. O que faz a psicoterapia, Faria? A psicoterapia ela trabalha da seguinte forma. O primeiro ponto da psicoterapia, o primeiro passo, é exatamente uma investigação que vai fazer com que a pessoa se conscientize do problema que ela está sofrendo. Uma avaliação. Uma avaliação, e ela tem que se conscientizar. Ah, não, é o ódio que eu tenho da minha mãe que está fazendo eu ter esse problema aqui. Tá certo? No estômago. Ah, eu estou engolindo muito saco. Ela tem que acreditar nisso. Então, ela tem que acreditar, mas aí o que acontece? A gente mostra para ela de uma forma cabal. Tá? Ela vai entender. E aí depois, qual que é o segundo passo? A pessoa vai começar a dissociar. Ela vai aprender a fazer a dissociação, quer dizer, ela vai separar aquele problema emocional dela, da própria pessoa. Quer dizer, ela vai separar o problema dela e vai tentar o quê? Consertar aquele problema. E aí a gente entra com as orientações, tudo, tá? E o terceiro passo é exatamente o autoconhecimento. A pessoa entra no estado de autoconhecimento. Ela vai aprender a lidar com os sentimentos, tá? Então, por exemplo, se ela ama uma pessoa, ela entra num relacionamento, ela já vai entendendo que aquela pessoa é um ser humano, tá? Que é uma pessoa com defeito. E se por acaso aquela pessoa vier decepcioná-la, tá certo? Ela já não faz aquele drama todo. Ela fala, não, isso faz parte da humanidade. Já começa a controlar. Já vai. Então, por exemplo, a pessoa aprende a entrar num relacionamento a 100%. O que é isso? Amando-se em primeiro lugar. Quer dizer, você pode até vir a amar outra pessoa, mas você tem que deixar bem claro para aquela pessoa que você se ama em primeiro lugar. Tá? Então, quer dizer, com isso você já mostra o seguinte: se aquela pessoa fizer uma lambança com você, você não vai sentir tanto. Você vai simplesmente falar, bom, isso já era esperado. Eu estou lidando com o ser humano. Fernando, e tem um prazo de cura ou depende de caso a caso? Caso a caso, Faria. Depende da conscientização da pessoa. Tem gente que tem mais dificuldade? Tem. Às vezes a pessoa tem dificuldade para entender. Mas eu vou te falar uma coisa, Faria. Até pessoas... Eu, por exemplo, já atendi pessoas analfabetas que não sabem ler. E a pessoa é inteligente. Ela consegue compreender os conceitos que a gente vai passando para ela. Então a gente passa de uma forma de acordo. A pessoa vai entendendo, ela vai vendo realmente isso aconteceu comigo. Bom, tá? Fernando, vamos fazer o seguinte.